Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada. Obrigada pela escolha, obrigada pela companhia, não é, Eliane? Isso, nós agradecemos e deixamos claro também o quanto que a gente gosta de estar aqui com você e a gente se realiza estando nessa conversa e tomara que você goste. Hoje nós vamos falar sobre o perfeito modelo de obediência. Porque para nós que gostamos de falar que vivemos o Evangelho, viver o Evangelho é obedecer o Evangelho, né? É obedecer. O primeiro pecado do homem foi desobediência. Desobediência. Não conseguiu obedecer. É o mais difícil, né? Então, eu acho que falar em modelo de obediência, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente e aprender é um sobre desafio, e tem, acho que uma coisa muito interessante que eu já ouvi assim. Quando se fala para a aceitação de um não crente ou crente que vem para a igreja, ele fala, venha como você está. Você é aceito como você está, conforme a sua situação. Mas não é para permanecer, né? Quer dizer, não são alguns que virão, que poderão vir. Todos poderão vir. Mas a condição ou a situação do aperfeiçoamento é que obedeça a Deus aqui, né? A conversão então, significa isso, né? Isso. Agora, a obediência não é fácil, nem no natural. Não, nem é fácil no obedecer natural. pai quando Não, dá uma ordem, é fácil obedecer chefe, né? Não. Porque obediência implica que alguém está mandando, impondo alguma coisa, né? Que tem uma regra clara a ser seguida, né? Então, eu acho muito bom a gente conversar um pouquinho sobre aquele que foi o perfeito modelo de obediência. E para isso a gente vai começar com a palavra. E hoje a nossa conversa vai ter um monte de palavras, né? Vai ter uma porção de palavras. E são importantes. Mateus 26, a partir do 36, diz assim. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Bom, primeiro deixa eu fazer uma observação, Eliane, que normalmente esse texto, quando vão se pregar ou falar no púlpito, tudo eles querem enfatizar o fato dos discípulos não terem passado, né? Conseguido permanecer acordado, fazer companhia para Jesus, né? A fraqueza do ser humano, né? E tudo mais. Mas nós podemos também aproveitar esse texto para ver da experiência de obediência de Jesus. Que é tremendo nesse texto, né? Bem, essa é a palavra que você usou, eu também acho, né? É um acontecimento que precisa ser entendido de maneira bem profunda, né? Sim. Sabe por quê? Eu digo profunda, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse isso, ele está mostrando a alma dele. Foi ele que disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. São palavras dele. Eu acho que nesse momento, mostra a situação, né? Que ele vivenciou, ele já sabia desde acho que do começo o que passaria, qual seria, que ele veio para isso. Mas ali era o momento em que ele iria viver profundamente e estava para ser realizado, né? O porquê ele veio. Então foi, eu acho que, um momento de conscientização e de entrega, né? É muito profundo, né? E o relato desta tristeza, dessa angústia, dessa dor, dessa coisa dolorida profunda, que não tem a ver com chicote, não tem a ver com prego, nada. Não. É um outro tipo de dor, né? Dor. Sabe por quê, queridos? Tanto Mateus, Marcos, quanto Lucas, quando eles retratam os sofrimentos de Jesus, por mais que a gente queira visualizar
né? A gente até vai ter ajuda, às vezes, de alguma cena de filme que a gente tenha visto, né? Isso. A gente vai... Porque teve aquele A Paixão A de Paixão Cristo, teve um se que foi bem prostra, real mesmo, ele né? sangra, Onde era né? sangue para todo lado, não é só mais aquelas figuras bonitinhas, né? Com menos, né? Foi uma coisa que não dá, se a gente pensar bem, não dá para a gente ter... só vendo mesmo, né? Só vendo. Tem coisas que é só vendo e tudo mais, eu posso imaginar e tudo mais, mas quando Jesus registra: a minha alma está profundamente triste até a morte, é como você disse, ele visualizava a proximidade daquilo que a gente está tentando imaginar. Exatamente, né? Ele ali teria, acho que todo o peso do pecado do mundo, né? E ali era aquele momento em que ele teve consciência que esse momento se aproximaria, que era agora que ele ia viver, né? O verso 37 que eu li para você diz assim: levando consigo a Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. No caminho para o Getsemane, a agonia já tinha começado. Já tinha começado, exatamente. Né? Tem uma coisa interessante aí, né, Mitz? Porque, assim, às vezes na hora da pregação ou numa festa, é com muita gente, né? A ceia foi com os 12, né? Ele compartilhou com os 12, porque logo depois da situação da ceia, que ele falou com os discípulos, ele chamou 3, né? A profunda agonia só para os próximos mesmo, né? Ou mesmo, então sozinho, né? E mesmo assim, você colocou bem, e mesmo assim aquilo que poderia ser apoio, porque realmente 12 ou 9 apoiarem era difícil, né? É difícil, você não se abre para tanta gente. Falharam com ele. E aí é que é a situação. Falharam com ele, né? Então... É só uma coisinha, só para a gente ver assim, como não era humano, não estava no humano entender isso, era transcendente ao divino mesmo, né? Sempre. E eu vou repetir o verso 33 de Marcos, que diz assim: começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Né? Tomado de pavor. Quando você pensa isso, uma palavra forte dessa, porque pavor... Pavor né? Pavor, é um negócio pavoroso mesmo. Pavor é tudo aquilo que você não consegue nem descrever, não é? Nem descrever, te toma como um todo, né? E os estudiosos da Bíblia, aqueles que vão na raiz da palavra, diz que essa palavra colocada aqui, pavor, tem a ver mesmo com o significado de um estado emocional muito intenso, né? Devido a alguma coisa que causava perplexidade. Gente, eu acho que se a gente for, claro, perguntar para cada um: você já sentiu pavor? Ninguém vai entender o pavor do outro, vai. Ninguém vai entender, não. Né? A profundidade, não vai, né? É muito... Muito individual mesmo, individual, né? E às vezes a gente vê alguns sofrimentos aqui na Terra que realmente são pavorosos, né? Mas, assim, o de Jesus, como era algo transcendental, porque eu imagino assim, viria o peso do pecado do mundo nas costas dele. E outra coisinha ainda então, que eu vou falar já além desse peso, porque deixa eu só falar outra coisa para vocês também. Se esse horror já começou ali descer nesse caminho, né? A gente tem que pensar alguma coisa. Todos os escritores do Evangelho, né? Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, desses, só um andou com ele de perto. Os outros todos eu ouvi falar, mas eles viam as coisas que aconteciam ao redor. Tudo. E uma coisa que eles viram é que todos aqueles que morreram, e não foram poucos. O preço pago no início foi alto. Bem alto. Os próprios 12 chamados, mesmo, todos eles foram mortos, foram crucificados, decapitados, mortos, apedrejados, tudo isso. E uma característica, e que vinha desde a história do Evangelho Antigo, tudo, é que todos esses seguidores faziam isso com muita tranquilidade.
Por exemplo, eles estavam tocando fogo com eles na fogueira, eles estavam de braço erguido louvando. Os leões estavam vindo e eles estavam ali orando, esperando o leão comê-los, né? Que, nossa, diz que enchia de sangue. Tudo mais. Era terrível. Então, todos eles sabem e descreviam a isso. Aí, quando a gente vê que os seguidores deles faziam isso com absoluta tranquilidade, entre aspas, né? Porque tinha essa tranquilidade, como é que nós vamos ver a descrição de Jesus, o próprio Deus feito homem, tão cheio de pavor, tão angustiado e tão temente daquilo que ia acontecer? É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, né? Eu diria que é boa e difícil. E difícil porque a gente precisa ter entendimento. Para contrapor, por exemplo, o estado de Estevão. Tá, lá em Atos 6,15, diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então estava sendo apedrejado e estava lá tranquilo. E como é que Jesus estava angustiado até a morte? Queridos, eu quero dizer para vocês que todos os outros escritores cristãos, fora aqueles que não estão na Bíblia, porque tem Inácio de Antioquia, Policarpo, todo mundo... Escribas, né? Escribas que faziam tudo. Contavam né? Historiadores da época, né? Eles vão falar realmente daquilo que vai marcar essa diferença entre os seguidores enfrentando a morte com tanta tranquilidade e Jesus enfrentando a morte de maneira diferente. Qual seria a razão deste pavor? Porque a palavra pavor foi usada pelo próprio Jesus, né? Então, é porque a morte dele seria diferente de todos aqueles que enfrentaram. Da de Estevão, da de Pedro, tá? Aí a gente vai ver a palavra de Deus, que é a palavra que vai nos explicar. E eu vou ler inteirinha para você. Mateus 26, a partir do 39. Adiantando-se, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se à vontade. Toda a explicação vai estar nesta frase que ele disse: passa de mim esse cálice ou não passa de mim esse cálice. A pergunta sempre vai ser: que cálice era esse? Porque é esse cálice que vai ser a diferença entre a maneira com que os outros morreram, né? Porque como eles vieram depois, ele já tinha sido tomado, né? Vamos dizer, o cálice já foi tomado por Jesus, né? O cálice foi tomado. E, gente, o cálice sempre, mesmo antes de Jesus, no tempo de Só, quando queria matar alguém, dava um cálice com veneno, né? Era assim que se fazia. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. Estamos de volta. Nós estamos falando de Jesus, o perfeito modelo de obediência, e obediência naquilo que eu acho que era o mais difícil de tudo, né? Morrer. E uma morte que a gente não está conseguindo descrever e falar dela, né? E de tudo mais. E por que esse tipo de sentimento, né? A Eliane já tinha dito anteriormente, porque, na verdade, não era uma morte tão simples, não era sobre ele estaria todo o peso do pecado deste mundo. E ainda o cálice da ira de Deus. Isso que eu ia falar. Deus soltou a ira. Uau! Gente, se eu não entendi nem outro, você imagine este, né? Você imagine este. Como que Deus poderia ter o desprendimento de amar o seu filho e assim mesmo
soltar a ira. Vamos traçar um paralelo, né? Porque a gente que tem filho que precisa educar, você pensa para bater ou pensa para dar um castigo. Mas, agora pensa né? Aquela frasezinha que vira até meme. Que é assim, vai doer mais em mim do que em você. Não é assim, né? Que diz, né? Que Deus deve ter sofrido com isso, né? Eu não sei se Deus sofre. Não, assim, Jesus feito homem, sim. Ele disse, né, isso. Diz, né? Mas sabe, queridos, desde Isaías, vou ler Isaías 51, 17, diz assim: desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento e esgotastes. Então, esse já havia sido um cálice de ira, lá no começo. Sim, né? Lá agora vai somando, né? Vai somando essas coisas. Ezequiel também vai trazer, eu acho interessante você saber disso. Ezequiel 23, a partir do 32, diz assim: assim diz o Senhor Deus, beberás o copo de tua irmã, fundo e largo. Servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. Encher-te-ás de embriaguez e de dor. O copo de tua irmã Samaria é o copo de espanto e de desolação. Tu o beberás, esgotá-lo-ás, e lhes roerás os cacos, te rasgarão os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Que forte, né? Pensa um pouquinho. Você tomando um veneno, engolindo o copo, os cacos, não é só aquilo queimando, rasgando por dentro, sangrando. Não dá mesmo, sabe? Então, Jesus não morreu igual aos mártires, de jeito nenhum. Não. Sabe? Não dá nem para comparar, né? Não. Eles não tiveram que enfrentar esse cálice, né? Então, quando Jesus vai e enfrenta esse cálice, né? É aquilo que, se ele diz, ele cabe muito. Vamos imaginar o pecado do mundo inteiro? Nossa! Né? Era muita coisa, né? Coisa. Se a gente, às vezes, não dá conta dos nossos. Dos nossos, né? Sabe que era a ira de Deus naquela hora, estava direcionada completamente nele. Saiu de todos os lugares, concentrou-se ali, porque tinha que ser ali. Né? Ao mesmo tempo, era o desejo de Deus, né? Era o programado de Deus, e Jesus teve consciência disso. Agora, ele não quis nem ver isso. Eu acho que Deus não quis nem ver isso. Sabe por quê? Os comentaristas bíblicos concordam nisso. Aquilo derramado pela cruz, olha o que Mateus 27, 46 diz. Por volta da hora 9, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente. Que profunda dor, que profunda solidão. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que nós, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos, né? É a presença dele em nós. A razão do Evangelho é a presença de Deus no nosso meio. Moisés, quando Deus veio e falou, olha o que vocês estão fazendo, eu vou tirar vocês daqui, mas não vou com vocês. Moisés disse, se o Senhor não estiver conosco, nem nos tire daqui. Nós não queremos nos mover sem a presença de Deus. E naquele momento, na cruz, Jesus ficou sem essa presença. A presença dele. É isso que o machucava. Um minuto, né? Mas segundo que fosse, né? Mas era tão forte, tão profundo, que foi um clamor dele, né? De Jesus. Nem que seja um instante. Um instante. Não dá. Ele que toda a vida que veio de Deus, né? Estava voltando para Deus e mesmo assim ia fazer a diferença, ia né? Fazer a diferença. Né? Ia se separar dele, sabe, gente? Naquela hora, tanto é que ele até aventou a possibilidade de, olha, se der para afastar esse cálice. Esse cálice vai ser bom. Quem sabe? Mas se não der, seja feita a sua vontade. Ele o perfeito. A obediência total. A obediência né? perfeita, né?
E aí é bacana no sentido assim, porque ele já tinha vencido as tentações Sim. depois do jejum que ele fez, ele já tinha vencido tanta coisa, né, Mitz, assim, que não foi fácil para ele aqui. Eu acho que agora essa era mais difícil e foi a crucial, prova mais difícil. né? A mais difícil. É como se, por um minuto, essa ausência pudesse mostrar realmente... Era o inferno, né? Era bem isso mesmo, bem né? isso mesmo. A Ezequiel, como a gente leu lá para você, diz que o cálice da ira do Senhor, beber o cálice da ira do Senhor, faz você cambalear, faz você queimar no teu interior. Isso. Quer dizer, é tudo aquilo que ele tentou passar com palavras, né? Sabe, queridos, não é simples assim. Jesus, naquela hora, no Getsemane, ele estava realmente enxergando o fundo do abismo. E o fundo do abismo era o quê? A ausência da presença do Pai. Né? Que se ele que era Deus é insuportável, imagine para nós. Meu Deus, sabe? Que somos frágeis, né? E efêmeros, né? Vamos pensar o seguinte. Pessoas que perdem aquilo que mais amam. Perder um filho. A pessoa que perde o filho... eu tenho uma irmã. De todas nós na família, a única que perdeu um filho foi ela. Tá? É claro que ninguém nem ousa se colocar no lugar dela, imaginar a dor e tudo. Só que ela perdeu um filho, só que ela continuou vivendo. Tá? Queira ou não, todo mundo continua vivendo. Por mais que quando ela diz assim, vocês não têm ideia do que é perder o filho, a gente não tem mesmo, né? E Deus o livre que não tenha, né? Que nem queira. Mas isso não vai dar a dimensão da separação que foi aquele momento entre o pai e o filho na cruz. Né? Nada disso. Porque perde-se pai, eu perdi pai, perdi mãe. E queira ou não, a gente toca a vida. Morre de saudade, sente falta, tudo mais, né? Mas... Dói, mas a dor vai... Amenizando. Né? Amenizando. E de certa forma, porque quando eu perdi meus pais, né? Minha mãe, principalmente, que a gente era bem próxima, é uma transferência, mas assim, né? Não sei... Você tem o filho, você tem o marido, né? Assim, você toca a vida, mas você tem pessoas preciosas também junto com você. Agora, ali, assim, não tinha nada, né? Não tinha ninguém que ocupasse. Era ele, Deus e o abismo, né? E talvez, uma coisa que a gente tem que repetir uma porção de vezes, está escrito lá em Lucas 22, 44, olha o que está escrito. E estando em agonia, orava intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Gente, é a ponto de romper vasos sanguíneos. É visceral a dor, né? Sabe? É além. Tá a flor da pele. É sangue misturado com transpiração. Não dá para a gente imaginar. Não dá. Não dá, né? Não dá. É uma agonia. Então, Jesus não morreu como qualquer outro ser humano morreria, sabe? Não dá para ser uma fé que banaliza, né, esse ato. Eu concordo sabe? Também. Gente, tá claro que teólogos vivem estudando isso e a gente gosta de entender melhor tudo isso, né? Mas tinha tudo a ver com um propósito de Deus que... o próprio Pedro falou, mas não, você não vai morrer desse jeito, não, né? E se você pensar que a gente que ama, né? No nosso jeito de amar, no humano, a gente quer que não tenha tanto sofrimento assim mesmo, né? Porque ele veio para receber a punição que nós merecíamos, sabe? Conjunta, né? Tudo, né? Então, por mais que a gente diga, eu dou a vida... para o meu filho, eu faço, né? Mas amar, por mais que a gente ame, amar, amor divino, amor incondicional, amor dessa maneira, não é amor humano. Não é, né? não é. Né? Não é. E então a gente quis ressaltar mesmo essa agonia no Getsemane, porque isso daí transcendeu a uma coisa chamada obediência. Ele tinha que obedecer, mas a gente viu de todas as maneiras, conversando agora,
Que transcendia, né? Que transcendia, e o entendimento que ele tinha do assunto, do porquê que ele veio, da intimidade com o Pai, era tão grande que depois que ele saiu dessa situação do Getsemane, que ele suou, que ele se entregou, ele levantou e ali ele estava em paz, ali ele estava pleno, né? Como você disse que os outros já morreram, né, plenamente, porque ele entendeu, acho que esse entendimento era tão profundo e tão forte que tinha que acontecer, porque senão Deus teria aliviado ele no pedido, né? Esse suar sangue realmente essa é a visão da ordem do Pai, Do aquilo Pai, que você está falando, é bem isso. É diferente, sabe? Porque se a gente for pensar de coisas... Porque ele passou o tempo todo falando isso para os discípulos. Gente, eu vim para morrer, né? Eles não entendiam, mas eu vim para morrer, eu vou ser isso, vai acontecer. Agora, falar... é uma coisa, você ouvir também é uma coisa, é igual a gente, por exemplo, nós mulheres, tá? A gente vê muita gente falar a dor do parto, tá? Dói, a dor do parto. Tá, quando você fica grávida, você começa a imaginar essa dor. Imaginar como será. Agora, gente, entre você começar a imaginar e começar a sentir, tem uma diferença bem grande, verdade, né? Eu lembro eu não estou falando de experiência própria, porque eu tive 2 cesarianas. O meu foi cesariana também, eu não sei falar. nada de parto. Mas eu tenho uma amiga, e ela foi muito engraçada, porque ela disse que quando a bolsa dela rompeu, né? Rompeu a bolsa e ela não estava sentindo nada, contração nenhuma e nada, e foi, então, mas rompeu a bolsa, vai para o hospital. E ela foi encaminhada, tinha 2 gestantes com ela. E eles estavam as 3 na cama. Ela disse que as 2 gritavam, e ela olhava para as 2 e pensava assim, que escandalosas, sabe? Gente, por que precisa gritar tanto? Ela estava sentindo uma dorzinha, ela falava, gente... então ela contou assim que ela começou chamou uma enfermeira e falou, isso que eu não posso ir para outro lugar. Ela não queria ficar perto das 2 que gritavam exatamente, tanto. Aí ela falou, eu não assustando. sei por que estão gritando tanto. Aí ela disse que no meio desse pensamento veio uma dor que aí ela tão entendeu. grande que ela disse que ela gritou mais que as 2 juntas e se sentiu, né, dessa maneira. Eliane, nosso tempo terminou. Que bom. E a nossa conversa também, né? Mas a gente fica muito agradecida pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, como a gente gostou. É um assunto delicado, mas importantíssimo de se entender. E a gente convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.